Olá, vamos começar a nossa primeira aula do curso Discurso 10 vezes mais impactante com a neurooratória. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, é uma alegria estar com você. E hoje nós vamos falar sobre os segredos da mente, sobre as descobertas da neurociência, sobre como nós funcionamos, como pensamos e por que agimos de determinadas maneiras. Nesta primeira aula, nós vamos passar por alguns estudos e descobertas que se conectam diretamente com o nosso público na condição de ouvinte. Esses estudos foram compilados para que a gente tenha condições de usar técnicas que transformem o nosso discurso ou que tornem o momento da nossa fala mais agradável para quem nos ouve. Olha que proposta maravilhosa a neurociência nos traz. E o estudo da mente nos ajuda a avançar em inúmeras áreas. Não seria diferente com a oratória. Então, vamos começar a nossa aula. Eu vou compartilhar com vocês a aula de hoje. Muito bem, o que a neurociência descobriu sobre encantar pessoas. E aqui nós começamos com um tema apaixonante, que é o compartilhamento de emoções. E antes de explicar as descobertas da ciência nesse sentido, eu gostaria que você pensasse aí no seu dia a dia, na sua rotina, como é que você fica? Vamos pegar o exemplo do seu ambiente de trabalho. Como é que você fica quando alguém chega extremamente pilhado, estressado perto de você e passa um determinado tempo ali próximo de você, compartilhando toda aquela carga de tensão, de estresse, contando talvez uma determinada história para você, compartilhando os episódios difíceis e ruins que deixaram aquela pessoa naquela condição. Eu quero que você pense, porque na maioria dos casos, na maioria das vezes e na maioria das pessoas, acontece o seguinte: nós filtramos parte disso que ouvimos, mas absorvemos outra parte. E algumas pessoas absorvem mais, ou seja, por conta de um mecanismo cerebral chamado de compartilhamento de emoções, que é a área do nosso cérebro que regula as emoções. Em algumas pessoas, essa regulação permite que ela não se deixe contaminar pelo estado emocional da outra. Em outras pessoas, essa contaminação, esse compartilhamento de emoções acontece de uma maneira mais ampla. Eu não sei qual é o seu caso, mas a neurociência comprovou que existe um mecanismo cerebral de regulação das emoções que faz com que a gente compartilhe em maior ou menor grau as emoções que estão ao nosso redor. Muito bem, Davis. E por que você está compartilhando isso conosco? Por um motivo muito especial. Sabendo desta informação, que o nosso cérebro, de maneira involuntária, ou seja, sem que ele possa controlar, ou sem que nós estejamos atentos a esse detalhe, nós estamos com uma mente aberta ao compartilhamento de emoções. O que quer dizer que quando estamos ouvindo alguém durante o discurso dessa pessoa, esse mecanismo cerebral de regulação das emoções está disponível. E o que isso significa? Significa que a forma como você chega no ambiente, a forma como você se apresenta, a energia que você coloca na sua voz, a energia com que você anda, realiza os seus movimentos, se você coloca mais alegria nessa fala ou coloca um tom mais sério, mais firme nessa fala, tem um poder de contaminar, contagiar as pessoas que estão lhe ouvindo. E nesta plateia, seja de uma, duas, 20 pessoas, 1000 pessoas, boa parte delas vai compartilhar uma grande porção da energia que você colocar durante a sua fala. Por isso que nós começamos esse curso já estudando o que a neurociência nos apresenta, são dados comprovados cientificamente por meio de pesquisa científica que provam que o compartilhamento de emoções é algo real e é algo que eu, enquanto ouvinte, não tenho como controlar. Ou seja,
Se eu estou numa plateia e eu não gosto da pessoa que vai falar, por algum motivo eu tenho algo contra ela, eu não consigo simplesmente fazer com que o meu cérebro não compartilhe as emoções que essa pessoa vai trazer na fala dela. É claro que talvez por ter alguma coisa contra a pessoa, eu crio um determinado bloqueio, mas a realidade é que se essa fala da pessoa que está fazendo o discurso for uma fala animada, com uma energia para cima, contagiante, as pessoas que vão ouvir serão também contagiados pela mesma emoção. Da mesma forma, se você é líder e precisa aplicar um discurso mais corretivo na sua equipe, essa sua postura também vai contagiar a equipe. Então, se o líder chega com uma expressão mais fechada, se ele fala de uma forma mais rígida, mais dura, esse sentimento mais pesado da comunicação, ele vai ser sentido e compartilhado entre os ouvintes. Por que é importante que nós saibamos disso? Porque a gente precisa, além de pensar no discurso em si, em algo muito importante, que é a forma como nós vamos apresentar esse discurso. Pensem da seguinte maneira: é como se fosse um presente. Digamos que você comprou um presente que é um livro, mas a forma como você embala esse livro e prepara toda a embalagem dele para entregar para a pessoa também faz parte do presente e também ajuda a criar um impacto sobre ela. Imagine só que um amigo seu chega com um livro maravilhoso que você gostaria de ler já há muito tempo, então vai ser um presente acertado, correto, mas ele embrulha num jornal. E digamos que esse jornal ainda tenha um cheiro não muito agradável. Qual vai ser a sua recepção desse presente? Pensa aí. Agora, esse mesmo amigo comprou um livro que você tanto queria e ele faz uma embalagem bem bonita. E além da embalagem, esse livro vem dentro de uma sacola. E quando você abre essa sacola de papel, você sente um perfume, um cheiro muito agradável. Imagine como seria a sua reação ao receber esse presente. Obviamente, talvez você não dissesse para ele que um te impactou positivamente e o outro negativamente, porque ele é seu amigo, mas a realidade é que o seu cérebro reagiria de formas muito diferentes diante destas duas situações. Na oratória, funciona da mesma maneira. Então, nós já começamos aqui este curso dizendo que, antes mesmo de pensarmos o nosso discurso ou de entendermos as coisas que são importantes para a construção dele, nós temos que entender que a forma como nós vamos entregar o nosso discurso para os ouvintes tem um papel muito importante, tem um papel fundamental, que é o compartilhamento das emoções. Mas esta não é a única descoberta da neurociência. Um outro ponto importante aqui que nós vamos aprender é a sincronia de movimentos. E vocês devem ter percebido que eu costumo gesticular bastante enquanto falo. E os gestos, eles fazem parte da nossa comunicação não verbal, ou seja, de como o nosso corpo se comunica. E um comunicador que é capaz de utilizar as mãos durante a sua fala de uma maneira que fique equilibrada, né, e que essa fala seja uma extensão, aliás, este gesto seja uma extensão da fala, é algo muito assertivo, porque ele demonstra mais segurança, confiança, e é tudo que um comunicador precisa passar, né? A sensação mais importante é a de confiança que um comunicador precisa passar para quem está ouvindo ele. Então, nós temos aqui uma descoberta da neurociência, que é a descoberta com relação à sincronia de movimentos. E isso pode ajudar a criar uma sensação de conexão e encantamento com os ouvintes. E aqui é uma dica muito legal que você vai usar para a sua vida. Ou seja, não só quando você estiver necessariamente diante de uma plateia falando, mas uma técnica, uma descoberta da neurociência que você pode aplicar até mesmo na relação de um a um. Ou seja, quando você estiver conversando com apenas uma pessoa e não necessariamente fazendo um discurso. E aqui é uma técnica de convencimento. Então, a neurociência descobriu que quando nós fazemos movimentos sincronizados com a pessoa que está nos vendo, quando nós imitamos algum gesto dessa pessoa,
uma forma como ela está sentada, uma forma como ela está posicionada com as mãos, uma forma como ela faz um determinado movimento para um lado ou para o outro. Esse espelho, e daqui a pouquinho nós vamos aprender sobre neurônios espelho, eles criam uma conexão automática com a outra pessoa. Então, por mais que a pessoa de imediato não perceba que você está fazendo movimentos muito parecidos com os que ela costuma fazer, o nosso cérebro reconhece essa sincronia de movimentos e ele reconhece como algo familiar. Portanto, ele gera automaticamente uma sensação, um sentimento de conexão e encantamento, porque nós nos encantamos com aquilo que é familiar. O nosso cérebro ele tende a buscar coisas que são familiares, porque ele economiza energia. Então, tudo que é familiar, ele já automaticamente lê como algo que é confiável, ele percebe que ele pode estar relaxado diante daquela situação e daquela pessoa, porque aquele contexto é um contexto que está sob o controle do que o nosso cérebro já conhece. Então, aqui fica mais uma técnica, mais uma dica para que nós utilizemos no nosso dia a dia. Então, se você vai falar com uma pessoa importante, com um líder, com um chefe, se você vai numa entrevista de emprego, algo interessante é observar como o entrevistador está sentado e buscar sentar-se da mesma maneira, como essa pessoa posiciona os braços e faz um movimento de mãos. É claro, você tem que ser muito sutil para que não fique uma imitação de tudo que a pessoa fizer. Não é esta a ideia. A ideia é apenas que a gente consiga se portar de uma maneira mais parecida com a postura da pessoa que está nos ouvindo. Então, anote essa dica, porque ela vai ser muito útil para você em diversas fases da sua vida, em diversas situações e momentos. Temos também uma descoberta muito interessante da neurociência, que é a descoberta em relação à estimulação das áreas de recompensa. E olha, é muito interessante porque todos nós gostamos de ganhar algo. É uma sensação maravilhosa para o cérebro quando a gente está diante de ganhar algo. Da mesma forma como a gente luta muito contra o sentimento de que nós perdemos ou vamos perder algo. Então, isso tudo acontece por conta dessa área de estimulação que nós temos no nosso cérebro que ama recompensas. Então, quando nós estamos perto de pessoas que nós consideramos encantadoras, essas áreas do nosso cérebro são estimuladas, o que nos dá uma sensação positiva, agradável. E como é que isso se aplica à nossa comunicação? Está conectado lá com o primeiro ponto que eu trouxe nessa aula. Quando você for apresentar o seu discurso, pense muito bem como você vai embalar este presente que você vai entregar para os seus ouvintes. Perceba que uma pessoa que se comunica de forma mais feliz, positiva, empolgada, ela tende a estimular nos ouvintes essa área de recompensa, porque o cérebro entende que coisas positivas, coisas alegres, coisas divertidas estão relacionadas à recompensa. É por isso que, em algumas vezes, lendo dicas de oratória, talvez você encontre algo como: utilize-se de humor durante a sua fala. Mas é claro que esse humor ele precisa ser equilibrado, precisa ser muito bem dosado e pensado de acordo, na medida, para aquela plateia que está nos ouvindo. Ou seja, talvez uma piada não seja o ideal, mas algum comentário mais divertido, possa se encaixar na realidade daquelas pessoas que estão nos ouvindo. Então, é sempre muito importante que o comunicador conheça o público para o qual ele vai falar. Quem são essas pessoas? Qual é a faixa etária? Eu consigo descobrir algo sobre elas, sobre o que elas têm de sonhos, de interesses na vida delas? Isso nos ajuda a pensar em coisas que a gente pode compartilhar durante a nossa fala para quebrar o gelo. Que sejam comentários que soem divertidos, engraçados, talvez até compartilhar uma coisa da própria vida, né? Algo que aconteceu contigo e que foi engraçado, mas desde que isso não vá ferir aqueles que estão ouvindo. Não pode ser nenhum tipo de comentário preconceituoso ou que exclua alguma determinada
parte da sociedade, algum tipo de pessoa de maneira especial, isso não é recomendável. Mas, se você conseguir encontrar uma forma equilibrada para trazer humor para o seu discurso, você vai ativar essa área da recompensa no cérebro dos seus ouvintes. Então, é uma técnica muito especial, ela tem que ser usada com um pouco de cuidado, com sutilidade, mas ela pode ser muito efetiva. E outras formas de ativar essa área da recompensa é quando você pode dar um presente efetivamente para a sua audiência. Por exemplo, digamos que você vai ministrar uma palestra, vai fazer um discurso sobre planejamento financeiro, talvez essa seja a sua área. E, em determinado momento da sua palestra, da sua fala, discurso, você vai dizer para aquelas pessoas que todos que estão ali vão receber no final da sua fala uma planilha preparada cuidadosamente por você para que eles consigam fazer o acompanhamento das finanças deles. E que ali eles já vão ter todas as fórmulas, eles não vão precisar se preocupar com isso, eles vão apenas alimentar essa planilha. Bom, você deu um presente para os seus ouvintes, então esse momento vai ativar neles a área do cérebro que regula as recompensas. E eles certamente vão ficar agradecidos, vão ficar felizes e vão gerar aí uma sensação. Isso vai gerar uma sensação agradável e positiva neles com relação à sua palestra, à sua fala. E, finalmente, neurônios espelho, que tem uma conexão com a parte do gestual que nós comentamos anteriormente. Bem, os neurônios espelho, eles são uma parte importante da neurociência do encantamento. Eles são ativados quando nós observamos outras pessoas realizando ações e isso nos ajuda a criar uma conexão emocional. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Eu, na nossa aula de boas-vindas, na nossa mensagem de boas-vindas, eu falei um pouquinho sobre mim. Eu falei que eu sou mãe, eu trouxe a imagem da minha filha, e eu disse que eu amo pizza. E essa é uma forma que você pode usar na sua comunicação para se conectar com a sua audiência. Você pode trazer, você pode revelar algo sobre você, da sua intimidade, para gerar uma conexão. O neurônio espelho é isso. É quando eu olho você e sei que você ama pizza e eu também amo pizza e eu me identifico com você. Então, nesse momento, os nossos neurônios espelho encontram algo similar entre essas duas pessoas. E é muito legal quando você consegue fazer isso com a sua audiência. Porque, veja, eu, como mãe, certamente muitos de vocês que estão assistindo o curso são pais ou mães. Então, naturalmente, eu já crio uma conexão. E quantos de vocês aqui têm a pizza como a sua comida favorita ou uma das? Com certeza, muitos de vocês também. Então, de uma forma leve, sutil, você pode compartilhar coisas da sua vida pessoal, da sua vida profissional, com a sua audiência, com seus ouvintes, de modo a estimular os neurônios espelho. E com isso, você vai criar uma empatia maior com o seu público, eles vão perceber você de uma maneira mais familiar e também mais encantadora. E, por fim, eu vou mudar nossa telinha de lugar aqui, para que vocês possam ver algumas técnicas. Eu já falei bastante aqui entre as explicações das descobertas da neurociência e o que a gente pode fazer na prática, mas eu fiz mais um resumão aqui para que a gente possa gravar isso. E se você quiser já tirar um print da tela e ter isso aí bem acessível, vai te ajudar muito no dia a dia. Então vamos lá. O que nós precisamos fazer para usar essas descobertas da neurociência na nossa vida, no nosso dia a dia, nos discursos, nas conversas? Primeiro, criar conexões emocionais com o seu público. E aqui o que você pode fazer? Você pode compartilhar histórias da sua vida, você pode compartilhar uma história inspiradora que aconteceu com algum personagem, você pode trazer um vídeo para a sua apresentação, caso você tenha como utilizar o multimídia. Enfim, conectar histórias que causem uma emoção, a emoção que você quer transmitir para o seu público, que pode ser uma motivação, que pode ser um sentimento da importância do trabalho em equipe, que pode ser um sentimento de reflexão sobre a vida, sobre como o tempo passa depressa. Enfim,
pense no seu discurso, em qual é a emoção que você gostaria de despertar nas pessoas e procure um conteúdo, uma história, um vídeo que você possa compartilhar nesse sentido. Segunda técnica, então, use o humor. E eu já mencionei aqui que você pode utilizar uma piada, uma história engraçada ou divertida, um acontecimento na sua vida e certamente se as pessoas se emocionarem ou conseguirem rir disso, elas vão se lembrar mais do seu discurso e automaticamente também de você. Terceiro, fale com paixão. No jornalismo, a gente brinca que a gente sabe identificar a pessoa que fala sorrindo. Olha, talvez você nunca tenha pensado nisso, mas o tom da voz muda quando você fala sorrindo. É algo impressionante. Eu consigo identificar somente ouvindo quando uma pessoa falou aquilo sorrindo ou não, porque muda, parece que a voz fica mais macia e gostosa. Então, essa também é uma técnica para você falar com paixão, fale sorrindo, fale com entusiasmo sobre o que você está se propondo, né, a ensinar, a levar para as pessoas que estão ouvindo você. E isso também ajuda a estimular aquela área lá da recompensa que eu comentei com vocês anteriormente. E aqui eu reforço a ideia de usar imagens e vídeos que ajudem a criar uma conexão emocional sobre o assunto discutido ou mesmo sobre você. Como eu trouxe aqui a foto da minha fofa, da minha filha, da Maria, que tem 4 anos, e fotos de crianças, por exemplo, ou se você tem um animalzinho de estimação, são fotos que geram muita conexão emocional, porque as pessoas amam crianças, amam animais de estimação, então você pode trazer isso para gerar conexão emocional com a sua audiência. Bem, pessoal, e esse é o conteúdo da nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam aproveitar muito cada uma das técnicas que eu trouxe aqui. Essa é só a primeira aula, nós ainda temos mais 4 encontros com muito conteúdo. Eu quero que você comente aqui se essas dicas já estão fazendo sentido para você e ao longo do curso que você comente, compartilhe também sobre as coisas que você já aplicou e conseguiu constatar os resultados. Combinado? Então, nós nos vemos na segunda aula. Até lá. Tchau, tchau.